Olá, eu sou a arquiteta Ângela Pisani e hoje meu primeiro podcast, que vai se chamar ArquiCast. E para o nosso primeiro entrevistado, nesse nosso programa que estamos iniciando, eu convidei o empresário da iluminação Frazon, o nosso Adriano Fluete. Seja bem-vindo ao nosso programa. O assunto que vamos desenvolver hoje, lógico, que será a iluminação, né? Mas também vamos bater um papo, tudo que se relaciona à área da arquitetura, da construção civil. E a gente sabe, tanto eu como tu e todos os meus colegas arquitetos, que a iluminação é a cereja do bolo e o quanto importante ela está sendo nos ambientes da arquitetura hospitalar, da arquitetura residencial, enfim, das praças, né? Então, eu achei disso uma importância convidá-lo, com uma experiência que tu tem, gostaria depois que tu se apresentasse para nós, a maioria do nosso pessoal de Santa Maria já te conhece, né? Mas tu se apresentasse e a gente vai falar sobre iluminação, o mundo da iluminação. Seja bem-vindo. Obrigado, Ângela. Para mim também é uma novidade, é o primeiro podcast que eu estou participando, né? Obrigado pelo convite. E, bem, enfim, o mundo da iluminação é um mundo vasto, né? Tem tanta coisa, tanta novidade todo dia e transformações também. Me conta como que tu entraste para essa área do ramo da iluminação. Na verdade, nós tínhamos a empresa, a Frazon Elétrica, que já tem 35 anos no mercado, e estávamos... Nem pensava em iluminação, para ser bem franco. Foi quando veio a primeira Casa e Companhia, Santa Maria. Ah, sim. Também participei. A primeira casa. Os arquitetos começaram a me procurar. Sabe, tu não tem... Nós já trabalhávamos com os arquitetos na parte elétrica, né? Mas eu não tinha iluminação. Coisa mais específica, voltada, de repente. Eu tinha lâmpada, tinha muita coisa, mas nada decorativo. E eu, sinceramente, não pensava. Mas começaram a me procurar, porque preciso isso, preciso aquilo, mas vocês não têm as lojas na cidade para ver? Ah, tem, mas uma loja me emprestou um lustre, mas não tem as lâmpadas, o outro não sei o quê. Como eu gostava de atender o pessoal da arquitetura, né, e já admirava o trabalho de vários arquitetos ali, já tinha uma certa experiência em observação praticamente, né? Certo. Daí eu resolvi, poxa vida, mas o que tu precisa? Eu preciso disso. Talvez você consiga. Eu acabei conseguindo para meia dúzia de arquitetos ali que me procuraram. Pra mim, né? Inclusive para ti, os lustres. Vou trazer e tal. Comprei, não tinha onde expor, daí veio, botaram na Casa e Companhia. Depois, quando me devolveram, não tinha onde botar. Vou ser bem sincero, na loja não comportava esse tipo de coisa. Aí que eu fui mais pilhado pelos arquitetos. Bota uma loja de iluminação, bota. E coincidentemente, na frente da loja vagou um espaço. Aquela casa, a casinha é uma residência, que era só uma residência simples, né? Em cima do morro, já sei, vou alugar aquela casa e pendurar as lustres lá. Aí quando alguém quer ver, eu vou lá. Quando eu comecei a pensar nisso, na época, meu Deus, né? Começou a ficar feia a coisa. Aí, na época, a Sinara, Pato Floriano, estava sempre ali. Sinara, vamos... e a Sinara, ela me deu ideia, na verdade. Não, tu tem que arrumar essa casa, não pode ser assim. Tá contratada. Deu ideia, tá contratada. Vamos lá, Sinara. O que tem que fazer? Puxa vida, quebrou tudo, quebrou as paredes, quebrou não sei o quê. Digo, meu Deus, e móveis, e isso, e aquilo, né? E eu sempre tive uma imaginação fértil para as coisas, inventei um sistema de teto, que acho que é o mais eficiente até hoje, de todas as lojas de iluminação, que eu já vi, né? E eu nunca tinha entrado numa loja de iluminação, nunca. Então foi uma coisa que surgiu com a Sinara, e diferente das outras lojas. Eram as peças menores, a loja ia se adequando. E foi de cara, assim, começou muito bem. Eu me lembro uma vez que tu me chamaste na loja lá e disse, Ângela, qual o gosto de vocês, arquitetos? Que eu também quero comprar algumas luminárias e tal, que seja do gosto de vocês. Né?
E aí tu mostrou os catálogos, e aí a gente olhou, eu me lembro com a minha equipe lá do escritório e tal. Aí a gente deu algumas sugestões, eu sei também que tu chamou outros colegas, né? E tá aí esse sucesso todo, a tua loja, há quantos anos aí, né, Adriano? A iluminação tá com 20 anos, mas agora tu tocou num ponto que às vezes eu não lembro de falar sobre essa questão. A verdade é que nós temos uma loja que é eclética. Eu não tenho gosto. O gosto do Adriano, por sinal, se eu comprar alguma coisa para a loja, não vende. É uma coisa assim. O nosso gosto é o gosto da arquitetura. É o gosto do momento. É a observação dos profissionais, que nem tu, que nem vários profissionais que estão lá. Tem alguns que a gente interage mais, outros interagem menos. Mas é o gosto do arquiteto. A tendência... Eu não posso nem ir atrás de uma tendência... Saiu na Feira de Milão, sair correndo atrás. Demora um pouco mais e muitas coisas que saem lá não acontecem aqui. Então, naturalmente, muitas vezes que eu quis ser muito avançado, eu me dei mal. Eu estive na Feira de Milão, porque tu sabes, né? A Feira de Milão, um ano tem um foco principal, o tema. Sim. Um ano é a cozinha e outro ano é a iluminação. E eu preferi exatamente no ano que aconteceu com a iluminação, porque eu também sou professora, dou aula na URI em Santiago há 14 anos. E das disciplinas que eu ministro é conforto, e conforto lumínico, conforto ergonômico. E cada vez mais isso fez eu também me interessar por essa questão da importância da iluminação, né? Foi bom ter ido dessa feira para a gente ver as tendências, mas é realmente isso que tu estás falando. De repente, se mais cromado, mais dourado, aço escovado, porque também, me fala um pouquinho a respeito disso, tem essas tendências, tem essa questão de moda também na iluminação? A iluminação, na verdade, é só moda, né? Ela praticamente é que nem roupa. Moda, inverno, todos os anos muda alguma coisa. Ela é mais suave, assim, porque vai acontecendo, né? Claro que iluminação, além de ter a moda, a evolução, na verdade, nem é tanto moda, vou ser bem sincero, é a evolução das luminárias. Tá vendo? É de tendência. Ela está evoluindo e a coisa vai acontecendo, sabe? A gente não pode tirar sempre, muitas vezes eu vejo as pessoas, quando são projetos arquitetônicos, um arquiteto projeta alguma coisa, está dentro do contexto atual do mercado. Tá? É o que está acontecendo, as luminárias de ponta, é o que está chegando, tendências do mercado. A gente tem um pouco de dificuldade com o cliente particular, que ele vai lá para escolher uma luminária. Sem um profissional. Sem um profissional, exatamente. Esse cliente é um cliente que normalmente chega lá e ele traz uma ideia, um pensamento, um sonho de iluminação antigo. Mais antigo, geralmente, alguma coisa que ele viu. Poucas pessoas têm assim a criatividade no arquiteto, estão no mercado, sabe? A maioria viu numa revista, adorei essa peça e quero para minha sala. Ou viu, não sei aonde eu quero. Ou tem gente que tem sonho de consumo, tinha um tio meu que tinha um lustre, assim, eu sempre quis ter, agora eu posso ter, vou lá comprar. Aí o pessoal chega lá, e muda tudo, né? Não acha o que eles estão pensando. Porque a gente está sempre muito na frente, a gente está sempre no momento da iluminação. Mas eu vejo algumas questões, por exemplo, candelabros, né? É um lustre clássico, né? Clássico. Que dependendo da situação, eu tenho clientes que ainda, dependendo da situação, do ambiente, do gosto, né? Ele ainda gosta de colocar um lustre. Um lustre, tipo um candelabro. De cristal. De cristais, né? Sim. Ou os círculos também, a esfera. Ainda são coisas que vêm há bastante tempo sendo utilizado. O que tu me diz a respeito disso? Olha, Tu tem candelabros na loja para vender? Tem lustre de cristal, de 4, 6, 12, 15, 18 braços ali, né? Vários tipos de cristal também. O tipo de cristal muda muito, inclusive, no preço final do produto. O efeito também do candelabro. Exatamente. E sai. Não te digo, hoje não sai muito. Já teve épocas que era
era o que a gente mais vendia. As pessoas chegaram lá para comprar uma luz de cristal. Hoje, raras vendas, são raras. Mas, o que eu vou te dizer? Bem colocado, qualquer luminária fica bonita. Dentro de um contexto, né? O problema é, trabalhado por um arquiteto, dentro de um certo contexto, tudo é certo. O problema é a pessoa querer fazer alguma coisa meio Frankenstein, assim. Tá tudo super moderno, a iluminação e tal. Ela, eu quero um lustre de cristal aqui, fora do contexto, fora de tudo. Isso acontece muito. E como tu lida com isso com o cliente? Porque com o arquiteto é mais fácil, né? A gente, por exemplo, a gente tem, né, tantos anos, há 30 e tantos anos, a gente tem essa parceria ali e tal, e a gente conversa, troca ideias, às vezes tu até me pergunta algumas coisas, eu também, né? Mas às vezes quando é o cliente direto, não é com o arquiteto, como é que tu lida com essa situação aí? O cliente direto, ele decide, é o que ele gosta. Ele normalmente ele não segue um padrão do momento e tal, é o que ele gosta. É a identidade dele. Né? E tu tem que considerar que são sonhos, por exemplo. Eu vou falar um negócio, eu tenho um conhecido meu que um dia disse, por que tu quer tanto um lustre de cristal na tua sala? Adriano, tinha um tio meu, que eu me criei na casa dele, tinha um lustre de cristal lindo na sala, e eu sempre quis ter um lustre daqueles. Agora eu posso, e eu quero. Então, como é que tu vai tirar essa história desse cliente? Como é que tu vai dizer, não é mais moda, a luz de cristal acabou, vamos colocar isso aqui. Não, é o sonho dele. E iluminação tem isso. Certo. Tem o sonho de um passado, do que ele conheceu, do que ele quis ter. Uma vez ele fez uma viagem, viu alguma coisa ele quer. E a gente tem que respeitar isso. Com e certeza. Muitos arquitetos também têm que respeitar certos sonhos. Não. Tu pode estar pensando tudo diferente, mas tu já deve ter tido várias vezes uma ocasião, não, eu quero isso. Mas tu sabe, então, né, acontece. Adriano, tu conhece um escritório, o perfil do nosso escritório Sim. É sempre respeitar, né, a ideia do cliente, o gosto do cliente, porque a gente está projetando para o cliente. Aliado à técnica, lógico, ao nosso conhecimento, a minha experiência, que eu estou em Santa Maria há mais de 40 anos, pessoal, mais de 40 anos, né? Parece mentira, mas o tempo passa rápido. E eu sempre digo para os arquitetos, para a minha equipe, né? A gente projeta pro cliente, né? E, sem dúvida, a experiência, o conhecimento, porque eu sei, por que eu estou aqui discutindo contigo, nós estamos aqui dialogando, não discutindo sobre iluminação. Você entende de iluminação, eu entendo de iluminação, eu até fiz uma especialização nessa área também, porque eu sinto a importância que é a iluminação nos ambientes. Nós também lá no escritório trabalhamos na área hospitalar muito, né, aqui em toda a região, área industrial também, escolar, que é tão importante, eu como professora te digo isso também. Então, assim, a área que você pode trabalhar e que você trabalha com iluminação é tão vasta e tão complexa que você tem que ter o mínimo de conhecimento e ter alguém que dê esse suporte para ti. E a tua loja faz isso, pelo menos comigo, e sei que com outros colegas também, nos dá esse suporte. Eu canso, às vezes, de pegar uma iluminação, ter uma ideia que aquela luminária vai ficar maravilhosa naquele ambiente. Eu levo lá e coloco e, de repente, não gostei. Posso trocar? Pode. Então, parceria também que tu faz com os arquitetos. Tu tem esse diferencial na tua loja e isso também nos ajuda, né, a te agradecer por essa opção também que tu dá para nós arquitetos, né? E nós falamos um pouquinho da área residencial, podemos voltar a falar novamente nessa área, mas alguma relação assim, em questão na área da saúde. Sabe que eu visitei alguns hospitais, fiz alguns cursos em São Paulo, assim, como essa filosofia... Melhorou muito, né? Melhorou muito. Parece que tu não tá mais num hospital, tu tá num hotel 5 estrelas, né? O Caridade mesmo ali começou a optar por luz amarela, melhor. Mas tu imagina só, tu tá no hospital, tá ruim, deitado na cama, de barriga pra cima, com 4 fluorescentes branca na tua cara. Que tipo de conforto tá dando pra esse paciente? Entra a enfermeira de noite, liga aquelas 4 lâmpadas horríveis em cima do teu rosto. É horrível isso aí. Tem umas coisas assim que mudaram bastante. Hoje,
A iluminação até mesmo, vamos lá, até no necrotério. Gente, antigamente tu ia num necrotério ali, era coisa fria, horrível. Tinha um momento de desespero, de tristeza, de choro, de perda. Para que piorar? Né? Para que piorar? Uhum. Agora tu pode ver que um necrotério é mais humanizado. Parece mais um barzinho às vezes do que um necrotério. E aquilo lhe dá um pouco mais de conforto para as pessoas, ficam mais relaxadas do que tu tá naquele ambiente, né? Tu quer ver a temperatura É difícil falar aqui, porque a gente fala para várias pessoas, a temperatura de cor das lâmpadas, hoje simplificando, branca, neutra e amarela, né? Então, existe muita indecisão entre, o que eu quero para minha casa? Eu quero luz branca, porque ilumina mais. É mito. A branca ilumina igual a amarela. Se o fluxo luminoso dela é a mesma coisa. A diferença é que a branca aumenta o contraste e a amarela suaviza o contraste. Quanto mais branca a luz, mais estressante. Quanto mais amarela, mais relaxante. Né? Então, eu estou falando dos extremos porque o meio é o meio. Então, é aquela coisa que tu não usa. É muito usado na área médica neutra. Muito utilizada. Né? Então, a neutra tu não vai nem para um lado nem para o outro. Né? Ainda acho que todo lugar que não é de atendimento, a amarela sempre vai ser... Eu acho que ela é mais... tranquiliza as pessoas. Certo. Tá? Como que funciona a luz para nós, na nosso jeito de pensar, das pessoas que estão trabalhando, tá? Eu trabalho numa... Vamos lá, uma farmácia, tá? Luz branca o dia inteiro, pessoas doentes e tal. Eu acho que trabalhar na farmácia não é um dos serviços melhores, acho que é um pouco estressante, porque as pessoas chegam doentes, um está tossindo, o outro está com pressa, outro não sei o quê, escolhe aquelas coisas, né? Vamos botar uma farmácia, ou um banco. O banco hoje não tem mais ninguém dentro, né? Então, é só... Mas os bancos também melhoraram, mas vamos supor que tu trabalha num ambiente estressante de luz branca, tá? Que a maioria dos muitos escritórios tem luz branca, muito lugar hoje usa luz branca aí. Chega na tua casa, à tardinha. Trabalhou o dia inteiro, chega à tardinha na tua casa, a luz branca também. O que acontece com a tua cabeça? Não muda. Tu chega estressada, tu entra. Cansada. Chega cansado, tu chuta o cachorro, tu briga com as crianças, tu não sei o quê. Tu não mudou aquele elemento, tu vem com aquele estresse, tá? No momento que tu muda a luz, que tu tem uma mudança de luz à tardinha, tu vai chegar agora no inverno, chega em casa, luz amarela, aquele conforto, suavidade, tu relaxa, tu muda de ambiente de trabalho. Saiu do teu trabalho e tu é acolhido pela tua casa, pela luz da tua casa, pelo conforto do teu lar, com uma luz suave, agradável, né? Então isso muda tudo, muda a cabeça das pessoas. É como as aves, chega tardinha, elas vão para o ninho, simplesmente porque a tardinha elas buscam o lugar de repouso, ou o ninho, a maioria dos animais. Nós também, chega tardinha, a gente vai voltar. Mas só mudando a luz, tu muda muito na tua casa. Aí que eu digo, né? A importância da luz, da iluminação, né? Exatamente. Então, a luz branca, quanto mais amarela é mais relaxante, quanto mais branca, mais estressante. Mudando um pouquinho da questão das cores da iluminação, do neutro, do amarelo e do branco, às vezes os clientes perguntam pendente, arandela, plafond, como assim, Ângela? Poderia esclarecer aqui para nós e para os meus ouvintes aí o que é um pendente, o que é um plafond, o que é uma arandela, e também, né, eu normalmente coloco os pendentes, né, na mesa, que é onde a gente mais utiliza em cima da mesa, né? As arandelas, né, nas paredes e tal, né? Eu quero iluminar uma obra de arte ou um quadro e tal, né? E os plafons no teto. Pode falar um pouquinho a respeito de tudo isso para nós aqui, Adriano? Olha, iluminação, não o jeito que eu penso, mas eu acho que o jeito que vocês, arquitetos, pensam, né? Mas acompanhando o pessoal, porque eu não sou arquiteto. Digo mais tecnicamente, assim, né? Mas, vamos lá. Iluminação conjunto, né?
tu deve lembrar que há poucos anos atrás as pessoas tinham um ponto de luz. Sim. Ponto de luz em casa. Assim como tinha uma tomada, uma tomada na cozinha que era para uma geladeira. Então, essas coisas. Depois veio uma outra tomada, as coisas foram melhorando. Nos dormitórios também, né? Eu acho que eu acompanhei isso 20 e poucos anos. Claro que tinha casas mais sofisticadas, desenvolvidas. Se tu pegasse um projeto do Pepe de anos atrás, que nos deixou há pouco tempo. Lamentável, uma grande perda para o município. Tu vai encontrar dois pontos de luz na sala, mas tem lugar para arandela, tem lugar nas paredes, foi projetado, muitas casas projetadas com arandelas. Se tu for para a Europa, castelos de não sei quantos anos tem arandelas, já tinha arandelas. Então a arandela é aquela luminária de parede que vem para fazer uma composição. Faz parte desse conjunto. Mas hoje nós temos no teto... Hoje os tetos a gente faz com gesso para criar essa possibilidade, né? Essa possibilidade de alocar essas luminárias. Exato, né? Mas uma sala grande hoje tem 4, 5 tipos de iluminação ao mesmo tempo. Eu quero assim, quero assado. Eu quero... Hoje mesmo tu faz cenários, né? Exato. Então, cenário TV, cenário festa, cenário... Então desliga essa, aumenta essa, dimeriza aquela... Então, tu tem pelo menos 4, 5, às vezes, possibilidades numa mesma sala de mudança de iluminação. Né? Se tu precisar fazer a faxina, ilumina tudo, bem claro e tal. Tu quer festa, bem suave. Então, nos facilitou muito isso aí. Então, o conjunto, por exemplo, numa sala pode ter arandelas, né? Pode ter um pendente, né? Uma sala grande, uma sala um pouco complexa, vamos dizer. É sala de estar, sala de jantar. Ponto. Tem tudo. Porque tu tem quadro, então daí tu vai ter os embutidos, muitas vezes hoje, direcionado para os quadros, tá? Tu vai ter uma obra de arte, alguma coisa, que tu também pode ter uma iluminação específica para aquela peça. Tu pode deixar tudo desligado e aquela peça ligada, aquela peça que é especial para ti, que é diferente. Faz diferença numa sala, no momento que tu vai receber alguém, aquela luz tênue, aquela peça ali que tu quer mostrar, que está aparecendo, um pendente em cima da sala da mesa de jantar. Tá? É o momento do jantar, então tu acende aquela luminária, diminui as outras. Então tem muita gente que usa isso aí, que dá um charme extra na tua casa, faz a diferença. Só esclarecendo ao pessoal que está nos assistindo, tem uma altura mínima para deixar um pendente em cima da mesa, né? Eu acho, sabe que isso é relativo, depende do pendente, sabe? Sim. Mas a pessoa mais alta da casa, ou considerando, se a pessoa não é muito alta, tem essa questão, às vezes tem essa polêmica, né? Não, a pessoa mais alta da casa, ou se a pessoa não é muito alta, tem que pensar, bom, se veio o fulano aqui, eu tenho que imaginar. Então, que tu faça isso aqui em cima da mesa e não pegue, ó. Ele não pode ser muito alto. O conjunto de iluminação para cima de uma mesa, ele não pode ser alto demais, não pode estar lá. Ele tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui, assim. Exato. Sempre tem esse questionamento quando a gente vai colocar. É bom até lembrar dessa questão aí. A gente colocar o pendente em cima da mesa é aquela discussão. Não, eu quero mais para cá, eu quero mais para cá. Sempre dá essa polêmica. Tem que imaginar uma pessoa de 1,90 m que, quando ela se inclina sobre a mesa, não bata a cabeça. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ou 2 metros, considera 1,90 m. Mas tem que ficar baixo. Outra questão também, a tendência bastante, né, pelo menos nos nossos projetos, é a automação, né? Automação, hoje, os grandes projetos, o pessoal usa automação, né? E eu acho muito legal. Eu acho a automação hoje... Tem a automação profissional, que é uma automação dedicada, é uma coisa que parte do projeto, do início do projeto. Tá? Então, tu tem que pensar tudo antes, para quando a pessoa for fazer a iluminação, tá pronto. Passou os cabos, passou tudo. Esse é um projeto legal, tá? E tem a automação rasa, assim. O cara bota interruptor sem fio, alguns
que ligam e desligam pelo Wi-Fi ali, conecta no celular e tu pode ligar todas as luzes da tua casa pelo celular. Ou pelo interruptor, ou pelo celular, e pode fazer cenas. Alexa, ligar a luz da sala. Alexa, cena jantar na sala. Coisa assim, tipo, faça você mesmo. Tá? Mas não dá para confundir que um faça você mesmo vai ser igual a automação. Automação é um conjunto muito superior, mais complexo, né? Muito mais complexo. Inclui televisão, inclui som, tudo numa coisa só. Então, a automação é uma coisa muito show. Eu acho fantástico, né? Tu tem, tu é tela, é TV, tu tem uma central única, as coisas funcionam melhores. Muito mais eficiência quando tu opta por uma automação profissional. Não tem comparação. Grandes projetos hoje eu vejo 90% com automação. Tudo tem que ser bem planejado, bem pensado. Mudando um pouquinho. A iluminação, quando a pessoa, os arquitetos têm que nos avisar quando tem automação na casa, porque muda um pouco o tipo de iluminação, até a dimerização e tal, né? Então, muitas vezes a gente fica sabendo tarde demais, meu Deus, tá todo o projeto pronto, daí vai a automação, não, para aí, a automação muda tudo. Tudo não, mas um bom percentual das coisas muda, porque a automação te dá muito mais possibilidades e tu tem que usar a iluminação, as luminárias mais flexíveis, dimerizáveis, principalmente dimerizáveis, que mudam bastante. Eu acho assim, o projeto arquitetônico é o início de tudo, né? Mas a gente precisa pensar em tudo, no elétrico, no hidrossanitário, como eu vou descer todas essas tubulações. Então, eu sempre tenho uma equipe de engenheiros que também trabalham, que são nossos parceiros, não trabalham no nosso escritório, mas são nossos parceiros que nos dão esse apoio, esse suporte nos projetos complementares, que é o hidráulico, elétrico, estrutural, porque é um conjunto tudo isso. E aí, agora, ainda mais a iluminação, né? Tipo de luminárias, como você está falando. Em última hora eu resolvo querer fazer automação. Bom, eu já estou com a obra edificada, vamos tentar adaptar, né? Mas pode até ter um custo mais elevado, né? Fica difícil tu adaptar uma casa, fazer uma automação num projeto já pronto, exatamente. Então daí que entra esses segundos, essa coisa mais simplificada, que ajuda as pessoas, mas aí entra também, a pessoa tem que entender um pouco, ela tem que baixar os aplicativos, tem que aprender a fazer as coisinhas ali e tal, mas tem muita gente fazendo isso hoje também, né? Porque a gente precisa dessa facilidade e é um conforto, né? O que a gente busca em última análise? Um conforto, né? Uma casa mesmo, tu pode ligar a qualquer ponto da casa, se está viajando, tu liga as lâmpadas, as luzes de fora, tu programa também no celular ali, então tem muita coisa que dá para fazer. Aproveitando esse gancho das luzes externas, o que eu queria te falar? Eu sempre falo, né, tanto para os meus alunos como para a minha equipe lá, o projeto arquitetônico, ele não deve só ser visto de dia, ele também tem que ser visto à noite. Como que eu resolvo isso? Com a iluminação, né? Um paisagismo. À noite, um paisagismo sem iluminação, o que você vai valorizar, né? Então, tanto a fachada, tem que ser estudado aonde vai ser colocado esse ponto de energia para uma fachada, valorizar essa fachada. E mesma coisa essa questão do paisagismo, né? Eu acho que o paisagismo, como jardim, né, na frente da residência ou mesmo em qualquer espaço, ele traz, eu sempre digo, arquitetura biofílica, né? Traz a natureza para dentro desses espaços, aproxima esse verde para dentro da edificação, né? E eu preciso da iluminação para valorizar isso à noite, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso também, Ângela. É um tema tão complexo. Tão complexo, né? Tão complexo que nós poderíamos falar horas aqui. Sinceramente, a iluminação externa é um tema complexo. Pela variedade, quantidade que tem. Agora, eu só dou a minha receita, o meu conselho é só iluminação externa. Tem que ser ótima. Tem que ser o melhor produto que tem no mercado. Questão das intempéries, né? Também. No Rio Grande do Sul, aqui para nós, se for no Nordeste, pode botar qualquer coisa que funciona. Mas aqui, eu vou te dar um exemplo simples, tá?
tua casa lá em setembro, ou qualquer casa naquelas épocas que entra um frio e depois dá um vento norte. Não condensa tudo, não enche, tu não fica com as paredes correndo água. Certo, fica mesmo. Tá. Isso acontece nas luminárias. Ela não é isenta desse negócio. Se tu pegar assim o óculos, quando tu sai do ambiente... Sim, embaça. Quando tu sai do ambiente úmido e tu entra assim, puf, aquele óculos embaça. Tudo isso acontece dentro da luminária. Tá? Só que a luminária, quando tu vê, tem o vidrinho ali e tal, dá uma embaçadinha e aquela aguinha depois ela escorre para baixo um pouquinho. Depois escorre mais um pouquinho. E daí nós passamos 2, 3 meses de tempo horroroso. Agora chove 400 milímetros num curto período. Muitas dessas luminárias que foram utilizadas ficam meio embaixo da água. A fiação está embaixo da água. Tá? Ela não é 1 dia, 2 de umidade. Ela vai ficar 2 meses na umidade. Então, produto excelente. Produto tem que ser bom. Eu sempre digo assim, se tu vai botar coisa barata, não bota nada que só vai durar meio inverno e pode matar alguém de choque. Então, não usa. Tá? A iluminação externa tem que ser extremamente bem instalada, muito bem instalada. Não é com fita isolante e tal. É cabo especial. A parte de isolamento dos cabos tem que ser bem isolado. Não é aquela coisa tem que ser bem isolado, muito bem isolado, com fita autofusão. O cabeamento tem que ser demarcado, para saber onde é que está indo aqueles cabos. Né? Não pode ficar solto cabo onde vai passar a roçadeira, tem que ter esses cuidados. O cara bota um espetinho no meio do jardim, vem o jardineiro, corta o cabo, a gente vê isso aí todos os dias acontecer. Tá? Adriane, então, a questão do índice do IRC, que a gente tanto fala, né? Índice de reprodução de cores, em relação... Eu já tenho a planta, né? A cor dela, né? Vários tons de verde, de repente, dependendo da espécie, né? Então, a questão da iluminação. Eu vou colocar ela neutra, vou colocar ela amarela. Assim, eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria também que tu nos falasse um pouquinho a respeito dessa questão. Também, a arquitetura que domina esse mercado, né? Tu tem luz branca, luz neutra, luz amarela. Aliás, luz neutra... para a área externa é muito pouca. Eu vejo luz branca e luz amarela. É amarela. Tá? Uhum. Só um pouquinho. Às vezes eu vejo, sabe qual é a cor? Vamos ver se tu adivinha. Verde. Exatamente. Não, eu vou ser bem sincero, assim, ó, pode ser utilizada. Verde, azul, amarelo, tem todas as cores, né? A verde foi uma moda de 15 anos atrás, que era muito difícil fazer o verde. E surgiu o verde, que era uma lâmpada a vapor metálico, que, de fato, tu botava numa árvore assim, estourava aquele verde, ela somava aquele verde da iluminação com o verde da árvore. Então ficava, de fato, muito bonito. Tinha uma fase muito bonito. Tá? À medida que foram... Daí, o pessoal... Era caro. Não era produto barato, era uma lâmpada da Philips, com retor da Philips, mas funcionava muito bem. Tá? Depois começou a passar por uma fase, começou a popularizar, com produtos mais baratos, que não tinham o mesmo efeito. Exatamente, é isso que eu falo. Não tinha o mesmo efeito. O que começou a acontecer? A pessoa, eu tinha aquela iluminação, que nem... eu tinha aquela iluminação linda verde, mas agora não fica mais. Tecnologia aquela é cara e morreu. Tá? Depois passou um bom tempo, agora o LED volta a ter quase, mas não é igual, a mesma eficiência. Quase. Tá? Então, ele morreu aquela tecnologia que era boa. Então, e a tendência hoje é luz branca, é valorizar a cor natural da planta. Né? Então, o que eu penso. É uma moda que morreu. Vamos ser sinceros, foi uma moda, era uma coisa nova, incrível, tu botava uma luz verde na frente da tua casa, era diferente de todas as outras casas e tal. Agora, no momento que todas as casas têm, tu chega, eu acho que não é isso que eu quero, eu volto a ser amarelo. Se os meus alunos estiverem assistindo meu programa, eles sabem o que eu penso a respeito da luz verde. Eu acho que
destoa o tom natural, né, da planta. Né? Não, e tem plantas que não são verdes, né? Exato. Então tem as coisas. O coqueiro, por exemplo, muita gente dá uns tons. Coqueiro, eu já vi coqueiro iluminado com luz branca, o tronco. Uhum. Tá. Mas num contexto, tu quer separar o coqueiro do resto. Então tu tem luz amarela, a luz quente no resto do jardim, que é o normal, porque a luz quente que de fato deixa com a cor natural. Quanto mais branca, mais tu desbota. Então, a luz de 3000K, ela vai dar o tom de cor natural nas coisas, né? A hora que tu começa a subir, começa a desbotar, daí começa a branquear. Então eu já vi em coqueiros, assim, para destacar o coqueiro em relação ao resto, com luz branca. Uhum. Que daí eles ficam mais pálido mesmo. Já deve ter visto isso aí em alguma... claro que viu, né? Desculpe. Sim, não. Desculpe. Mas acontece. Mas é pouco usado, viu? Vou te dizer, 99% da iluminação de externa é com luz, temperatura 3000K, amarela, de alto rendimento. Em outro cuidado também, já que a gente está falando isso aqui, também esclarecer o pessoal que está nos assistindo, é da estanqueidade que a gente tem que ter, né, esse cuidado com as luminárias externas, né, em função de É o que eu tudo falei, isso que mas falaste, 90% né? Ela tem que ter um dreno, ela tem um manual desse tamanho, mas muitas vezes a gente explica e tudo, tem um jeito certo de instalar, mas o pessoal não faz. Aí, deu problema, quantos centímetros tem o dreno? Nenhum, tá na terra, não funciona. Então tem que ter um tubo, a luminária tá, um tubo de 0,5 metro, a luminária tá aqui tem brita aberta embaixo, para se entrar água, ela vai drenar essa água. Não pode ser direto no solo. Ou então, tipo no concreto, tu pega, faz um buraco no concreto, aqui tá uma entrada de uma residência. Um acesso, Um caminho externo, chove. Aí tu pega e deixa os buracos para as luminárias. Bota a luminária ali. Ela enche d'água o buraco. Tu não deixou saída. A luminária vai ficar dentro d'água meses, porque não vai sair aquela água. Então a água que está ali, ela suporta chuva, suporta estar molhada, mas não suporta ficar mergulhada na água. E ela vai ficar. Então tem que ter um dreno, saindo essa água, entra e sai a água. Se tu não deixa o dreno, ferrou, vai perder a luminária, ela vai durar bem pouco. Acontece muito também, Ângela. Muito. E às vezes tu troca a luminária, a garantia tá, mas tá estranho. Porque por incrível que pareça, na loja a gente sabe o que pifa e o que não pifa. Pode ser que nunca pifou. Aí tu troca e pifa de novo. Opa! Acende a luz vermelha. Aí a gente manda um técnico lá. Muitas vezes vou eu para olhar o que está acontecendo. Eu não quero que tu fique queimando luminária. Eu quero resolver teu problema. Né? Uma outra coisa, Adriano, a luminária externa é bem complexa. Até a gente estive lá, a gente conversou sobre isso. Sobre a energia solar, em questão das lâmpadas em jardins. Né? O quanto elas reproduzem realmente, né? O quanto elas iluminam, né? Se a gente tem alguma coisa eficiente, eu ainda não sei se surgiu alguma coisa recente agora no mercado em relação a isso, né? Como que a gente poderia resolver, se não só realmente pela automação, né? Porque você pode programar, né? Tal hora quero que ligue, desligue. Que essa área ligue, né? A automação faz tudo isso, tá? Faz tudo isso. Hoje tem muita gente que usa também até os timerzinhos aqueles para ligar e desligar no horário certo e tal. Se tu bota um interruptor simples com aplicativo no celular, vai desligar a hora que tu quer. Então esses espetos... Tu sai ali, Alexa, ligar jardim, né? Então tudo muito fácil de utilizar. Tá? Então essa questão dos espetos que a gente vai colocando assim aleatoriamente com energia solar... O problema da energia solar é o seguinte, sempre é muito pequeno o receptor, a placa solar. Certo. Tá? Então, e a iluminação muito fraca. É 1 watt, meio watt, um spotzinho. Alguns mais, tá? Então, é um negócio para um caminho, aquele lugar que tu não tem como botar, não tem jeito de chegar energia, tá? Mas tu quer. Perfeito.
Dá para utilizar, tem uns bem bons, até os bons. É que tu olha às vezes na internet, 10 por R$100. Não, o bom é caro. Ele tem um valor agregado, ele é bem... não sei, é que tem vários modelos hoje, mas é 200, 100, 150, 200, R$300, os que funcionam, sabe? Certo. Que funcionam por anos ali. Tem outro problema que às vezes a pessoa não pensa, quero botar lá e bota na sombra. Tem que ter incidência solar, senão não vai funcionar. Né? Se não tiver sol pleno em cima da plaquinha captadora para carregar as baterias, não vai funcionar. Então ele tem muitas coisas. Eu quero fazer um caminho tem até uns embutidos assim que tu coloca até no concreto com uma pequena plaquinha assim que pega sol o dia inteiro. Funciona 4, 5 horas aquilo ali. Para fazer um caminho numa chácara, por exemplo, numa entrada de uma casa. Uma casa grande que tem uma entrada, um terreno grande que tem uma entrada, um acesso de carro e tal. Sabe o que eu pensei te falando aí? Pensei numa casa de campo, por exemplo. Uma casa de campo. Falo uma chácara, fazenda, mas chácara. Uma fazenda, chácara mesmo, né? É que eu tô pensando pequeno. Eu sou chacreiro, então eu penso chacreiro. Eu me lembrei da fazenda, porque a gente tá fazendo umas casas, umas fazendas, aí justamente essa questão. Para isso aí funciona legal. Tu não quer levar até lá, não quer deixar ligado. Aquilo ali sozinho liga e desliga, então é bem legal. Bem legal. E tem vários modelos, Mas mudando para um outro assunto da área, tu vê como é vasta essa questão da iluminação, né? Fala um pouquinho sobre iluminação comercial, porque tem aquela questão da luminária, do índice de cor, em relação, por exemplo, a um salão de beleza, que eu já fiz bastante salão de beleza, a gente tem que cuidar, o tipo de luminária que tu vai colocar, né? A lâmpada, além da luminária, a lâmpada, para não destoar, né? Eu, por exemplo, que pinto meu cabelo, né? Não vou sair de lá preta e eu queria pintar marrom, né? Ou as roupas também expostas nas vitrines e tal. Vamos falar a respeito disso aí, que também para o nosso pessoal que está nos assistindo aí participar. São temas interessantes. Né? A iluminação comercial, até eu sempre costumo comentar com o pessoal, que também pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso do negócio. Ele pode ser responsável, a iluminação pode ser responsável direta sobre o fracasso e um sucesso no negócio. Se tu errar o tom da iluminação, tu condena teu negócio. Né? E daí entra também essa parte que tu comentou antes, que é um pouco mais difícil de explicar, é o índice de reprodução de cores, que é o IRC. Famoso IRC. Tá. Nesse momento, quando tu fala em comercial, que eu acho que para residencial também faz muita diferença. Tá? A luz... Para quem entende de luz, quem começa a sentir de verdade como ela funciona, entender, tem pessoas mais sensíveis e outras menos sensíveis, é como um audiófilo que escuta um som e incomoda muito ele, se está distorcendo, se está ruim, ou ele é sensível, né? A audibilidade, ela é sensível. Claro que no áudio é muito mais complicado essa parte e tem uma margem muito maior. É difícil a pessoa. Mas quando começa a entender de luz, gostar de luz e conviver com luz de IRC de alta qualidade, tu não suporta a outra. Começa a chegar, meu Deus, que luz ruim. Mas é uma lâmpada, comprei normal. Que horror. Então tu começa a sentir isso, tá? Então, mais uma vez, a importância do contratar um profissional. Né? Exatamente, que entenda dessas partes. Porque são conselhos. Por exemplo, o IRC ele é considerado hoje, vou deixar eu explicar um pouquinho para o pessoal aqui, simples assim. Índice de reprodução de cores é a capacidade que uma luz tem de reproduzir exatamente as cores de um objeto. Que seja a cor natural. A cor natural. Do dia do sol, né? O que é o IRC de 100%? 100%. IRC 100%. Sol. Sol é 100%. Então, a nossa referência de IRC é o Sol. É o Sol. Tá. E depois nós temos... E qual é... Agora, a pegadinha. Qual é a lâmpada que tem IRC de 100%, que é igual ao Sol? Qual? A incandescente. A velha incandescente, que a gente vem usando tantos anos. Aquela lâmpada tem o IRC de 100%. Tu queres dizer o bico de luz? O bico de luz, exatamente.
Por que ele é bico? Porque 40, ele tem o formato do bico de luz. Os alunos, bico de luz, professora. A geração que atualmente está dando aula não sabe o que é bico de luz. Formato de chupeta, né? Então ele tem IRC de 100%. Por quê? Porque ele vem a lâmpada incandescente. Ela é calor, né? O subproduto da lâmpada incandescente, o subproduto é a luz. O produto principal é a incandescência, que gasta um monte no filamento e o subproduto é um pouco de luz em relação ao que ela faz, né? O problema todo da incandescente é o consumo dela. E o sol também, é consumo e pouca eficiência e pouca durabilidade. O sol é a mesma coisa, a luz é um subproduto do calor do sol. Ele não é o produto principal. Ele gera aquele monte de calor e a luz é um subproduto. Aliás, gera muitas coisas. A luz é um subproduto. Então, a luz do sol é 100%. IRC de 100%. E as lâmpadas hoje, deixando o incandescente de lado, são todas de LED. São lâmpadas de luz artificial. E o mercado busca o melhor IRC. E o melhor IRC custa caro. Então, se tu pegar uma lâmpada, que hoje tem centenas de marcas de lâmpadas. Centenas. Mas tu não acha, Adriano, que vale a pena o investimento, tirando a palavra caro? O investimento, né? Às vezes eu não gosto de usar, isso vai sair caro, eu gosto de usar a palavra investimento. Não vale a pena tu investir nesse sentido, dependendo da situação e do ambiente, por exemplo, uma área comercial? Mas é claro que vale, tu tem que investir. É uma coisa que faz diferença, tu olha a cor da roupa, a cor é aquela que está sendo ali. Tu vê, nos mercados, tá? Tu faz a iluminação do mercado, mas hortifruti tem que ser IRC de 95%, 97%, alta eficiência luminosa, porque senão não vende fruta, nem verdura. Tá? Então, os mercados sabem disso já. Tá? Isso aí vai funcionar nas lojas de roupa. Por exemplo, se tu passa na vitrine de uma loja, vou só dar um exemplo, quanto tem que ser escalável isso? Tu usa IRC, tu pensa assim, bom, o arquiteto, tem que ser 100%. Vitrine, IRC excelente, lâmpada boa, a loja também e o vestuário também, onde tu vai experimentar lá. Vestuário para experimentar as roupas no provador, tá? Tem que ser a mesma qualidade. Tá? Por quê? Tu sabe que o homem enxerga, dá menos bola para as cores. A mulher é mais, ela é mais afiada nessas coisas. Um cara às vezes olha um azul, sensibilidade. A mulher é mais perspicaz. Eu às vezes não sei se uma coisa é verde ou azul, se é vermelho ou laranja. Essas coisas que são detalhes que o homem não é, mas a mulher sabe, aquilo ali é laranja, ou é vermelho, ou é azul, ou é verde. Tá? E a iluminação a iluminação de alta qualidade mostra bem isso. É o que realmente é. Tá. Então tu faz a loja assim, só vitrine. O cliente olha a vitrine de shopping e tal, vamos uma loja no shopping, olhou. Sei que linda essa cor, esse laranja, principalmente as cores quentes, tu nota mais, né? Entra. Aí o cara só vou botar a lâmpada boa na vitrine. Entrou na loja, o cara olha, não é a cor que eu queria. Tu vê, eu olhei lá, achei que era o que eu gostei, cheguei aqui, não é aquilo que eu pensava. Dá na trave tua venda, perdeu a venda. O pessoal vai embora. Aí vou melhorar, vou botar na vitrine, na loja, mas no provador eu não vou colocar. Tá? O pessoal olha, entrou, gostou, olhou na loja, gostou, vou provar. Não é o que ela queria. Eu me enganei. Ela acha que está se enganando, ela acha que se enganou na cor. Essa aqui é a verdadeira cor, então, não ficou bom, obrigado. Então tem que ser um conjunto de uma loja boa, tem que ter iluminação boa. Isso faz a diferença. Daí tu pensa, a loja de roupa, iluminação branca, amarela. Eu acho que a iluminação toda de qualquer loja de roupa é luz, a menos que seja só vendo avental branco, aí tu faz luz branca. Mas eu acho que normalmente a tendência é só luz amarela, que dá aconchego, melhora, tem altos índices de reprodução de cores e tal. Então, é sempre assim. Tá? Vamos lá, um restaurante.
Eu ia agora entrar nessa parte da alimentação, né? Porque a questão das cores, por exemplo, que cores você vai usar num restaurante, né? É bem comentada essa questão também, bem importante isso. E realmente em relação às cores. E para a gente, estamos quase chegando no fim do nosso programa e o bate-papo está muito interessante, acho que a gente pode repetir, mas antes, é muito vasto, né? Mas antes de encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito, então, dos restaurantes, que também é importante. Você pode fazer com que um cliente se identifique, né, o tempo inteiro, né, ou que o cliente faça sua alimentação e saia, né? A gente chama os fast food. Uma iluminação para um restaurante, para uma lancheria, para um fast food vai ser uma, óbvio, e para um restaurante que você quer criar um clima e tal, outra. Fala um pouquinho para nós a respeito disso também. Tem muito a ver. Antigamente era muito falar esse negócio. O McDonald's é luz branca porque tu tem que comer rápido e ir embora. É meio certo, é isso aí, ele não quer conforto, ele quer que tu chegue e coma e vá embora. Tu não vai ficar conversando com um amigo, tu não vai tomar uma cervejinha, não vai tomar um vinho, nada vai acontecer. Né? Então tu quer chegar, comer e ir embora. Certo. E é o que eles querem para liberar a mesa para um terceiro. Tá? Isso pode acontecer também hoje num restaurante de alto fluxo, ao meio-dia, por exemplo, que o cara tem que ele... Tá cheia as mesas, ele quer que tu vá embora. Certo, isso acontece, tá? Mas vamos meio-dia. Vamos falar à noite. Tá um restaurante chique. É um fluxo baixo de iluminação, agradável, confortável, luz amarela, de baixa intensidade, aquela suavidade toda, para te tomar um vinho, para te conversar, tá? O que não impede de tu ter na tua casa também isso. Isso também é importante. Pode levar. Né? Ai, como eu gosto do restaurante, aquele... mas em casa tem que ter um monte de luz. Calma, tu pode transformar a tua casa também num ambiente agradável e a tua mesa ser agradável como um restaurante. Pouca gente pensa isso, mas é fácil de fazer, tu entende? Aí tu fica ali, tu namora, tu vai... relacionamento e tal. Como é que tu vai querer... O primeiro encontro, eu brinco, a gente faz muito encontro lá com os universitários lá dentro da loja e tal, contigo mesmo, que a gente já foi várias vezes. Imagina alguém pro primeiro encontro te levar para um restaurante com luz branca em cima. Acabou, não vai ter o segundo encontro. Terminou o romantismo. Terminou o romantismo. Assim como um quarto. Tinha o quarto do casal com luz branca. É morte súbita quase. Vamos ser sinceros. Porque eu vou só citar um exemplo da luz, a diferença de luz branca para a luz amarela nesse caso. A luz branca realça muitas coisas ruins. E a luz amarela suaviza. Então, todo o ambiente, principalmente íntimo, que tiver luz amarela e luz suave, todas as pessoas ficam mais bonitas, ficam mais agradáveis, a pele fica mais bonita. Adriana, assim, nosso papo está muito interessante, né? Espero que eu possa te receber aqui no meu primeiro ArchiCast, né? Agradecer a tua presença, tu ter aceito o convite, vir aqui conversar comigo e falar desse assunto tão importante que é na nossa área de arquitetura, né? Sobre iluminação. Te agradecer e o pessoal que está nos assistindo, agradecer a TV Santa Maria por dar essa oportunidade para mim também de começar esse programa, né, o ArchiCast, e espero que vocês tenham gostado. Teremos próximos outros assuntos relacionados à arquitetura, enfim, que é tão vasta a nossa área, né, que dá para a gente falar em vários assuntos, mas hoje o meu primeiro convidado foi o Adriano, falando a respeito de iluminação. Mais uma vez, Adriano, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado também, já foi muito legal conversar aqui contigo sobre Até a próxima, pessoal.